Talvez um exame das formas pensamento negativas existentes no campo da aura do paciente pudesse ser útil para levantar dados que ajudassem a fornecer esclarecimentos quanto às origens psicoespirituais da doença do paciente. Tem sido sugerido que os padrões de pensamento possuem propriedades magnéticas sutis que nos permitem lidar com eles usando não apenas a psicoterapia, como também aplicando-lhes tratamentos que atuam basicamente no nível energético sutil. Existem determinados sistemas experimentais nos quais são usados feixes de gás inerte que podem efetivamente dissolver formas pensamento negativas no campo da aura do indivíduo. Todavia, o tratamento com esses sistemas frequentemente precisa ser repetido muitas vezes. Isto acontece porque, se a consciência do indivíduo não se tiver modificado, os mesmos padrões difusos de pensamento que criam as formas pensamento originais irão frequentemente recriar padrões energéticos idênticos, mesmo depois de terem sido dissolvidos. Suplementando as observações efetuadas por indivíduos clarividentes, os sistemas radiônicos poderiam ser usados, por um especialista radiônico especialmente treinado, para diagnosticar problemas em diversos níveis energéticos sutis, começando com uma avaliação dos chakras da pessoa e chegando a efetuar um estudo a respeito da qualidade das estruturas etéricas subjacentes. Talvez a mais poderosa de todas as modalidades de cura seja propriamente do paciente. Afirmações verbais positivas, que contribuam para a elevação do espírito, podem ser usadas para alterar mensagens negativas que eventualmente estejam abrigadas no inconsciente. As imagens transformacionais de cura também são úteis, especialmente quando as imagens mentais de natureza visual são combinadas com o uso de afirmações. Conforme discutimos no capítulo anterior, o funcionamento anormal dos chakras frequentemente está relacionado com a existência de bloqueios psicológicos e espirituais nos padrões de pensamento da pessoa doente. O chakra específico afetado durante o período de doença muitas vezes indica o tipo de bloqueio emocional que está contribuindo para a manifestação dessa enfermidade. Tentar modificar as percepções negativas ou incorretas que estejam contribuindo para a ocorrência de disfunção num chakra talvez seja um dos mais importantes tratamentos acessórios que possam ser oferecidos por qualquer terapia vibracional. A pessoa precisa alterar as condições energéticas sutis que a predispõem à doença para que algum tratamento possa ter eficácia permanente. Quando a consciência do paciente está empenhada em contribuir para o sucesso de algum tipo de terapia, como acontece, por exemplo, quando se usa a visualização para aumentar a eficácia de um tratamento, fatalmente ocorrerão efeitos amplificadores positivos. Isso se aplica tanto às abordagens médicas convencionais como às alternativas. Os pacientes que utilizam técnicas de visualização e relaxamento em conjunto com terapias medicamentosas e cirúrgicas saram mais rapidamente e os efeitos do tratamento são mais positivos. Programas específicos de visualização e afirmação ativas podem ajudar a reequilibrar chakras obstruídos ao promover alterações nos padrões de pensamento que produziram originalmente o desequilíbrio psicoenergético, por conseguinte, físico. Quando tentamos corrigir uma disfunção existente num chakra, estamos procurando curar a doença num nível causal mais primário. Isso contrasta com a abordagem médica tradicional de tratar os sintomas da pessoa e tentar modificar os padrões de doença apenas no nível físico, através de manipulações cirúrgicas e farmacológicas. Quando uma disfunção é tratada nos seus níveis etérico, astral e superior, a doença pode ser sanada antes mesmo de manifestar-se no nível físico. Obviamente, a demonstração de que uma pessoa se curou de uma doença antes que ela se tornasse física depende do desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico por formação de imagens que possam visualizar a ocorrência de alterações patológicas nas estruturas orgânicas etéricas do corpo. Em última análise, no futuro a medicina deverá caminhar nessa direção. A saúde será mantida graças à possibilidade de se diagnosticar as predisposições energéticas para a doença muito antes que a enfermidade efetivamente se manifeste no plano físico. Somente através do uso de tecnologias energéticas sutis como as empregadas na máquina de Vol, nos aparelhos de radiônica e em outros sistemas é que podemos chegar perto de fazer diagnósticos com esse nível de precisão. Naturalmente, a eficácia desses aparelhos depende basicamente do desenvolvimento psicoespiritual do profissional da saúde, uma vez que sistemas como os aparelhos de radiônica são na verdade prolongamentos dos mecanismos da consciência da pessoa que realiza o diagnóstico vibracional. A chave para o tratamento das doenças depende, em última análise, da nossa capacidade de compreender primeiramente como essas enfermidades se manifestam. Os médicos convencionais estão avançando lentamente no sentido de adquirir uma melhor compreensão acerca do conceito de predisposição para a doença. As enfermidades não provêm necessariamente do meio exterior. Muitas vezes elas se originam em nossa própria estrutura física e bioenergética. A medicina convencional tem começado a compreender que a ocorrência de uma doença nem sempre depende unicamente de uma exposição a uma determinada substância nociva. Em outras palavras, a doença nem sempre vem de fora do nosso organismo. Em muitos casos, ela se origina dentro de nós.
Somente agora os médicos estão discutindo o conceito de resistência imunológica e muitos outros fatores que contribuem para a suscetibilidade de uma determinada pessoa à doença. A etiologia das doenças foi imperfeitamente compreendida durante séculos. As doenças infecciosas nos proporcionaram o primeiro modelo de doença que se baseava nos efeitos perniciosos de germes invisíveis. Para muitos médicos, o conceito de influências deletérias invisíveis era difícil de compreender. A incapacidade de os médicos acreditarem que os germes podiam causar doenças contribuiu para dificultar a melhoria das condições de higiene das salas de cirurgia. Os médicos operavam os pacientes de mãos nuas depois de terem manuseado cadáveres e outros pacientes enfermos. Não era comum os médicos se darem ao trabalho de lavar muito bem as mãos antes de uma cirurgia. A ausência de esterilização frequentemente resultava em misteriosas infecções nos ferimentos e em outras complicações. Somente depois que um novo aparelho chamado microscópio revelou a presença de bactérias invisíveis, é que a existência desses micro-organismos foi confirmada depois de anos de laboriosos experimentos realizados por Pasteur, Lister e por outros pioneiros da medicina. A participação dos micróbios nas doenças foi hesitantemente reconhecida. Isso acabou resultando na adoção generalizada da lavagem de mãos e dos procedimentos de esterilização na medicina clínica e cirúrgica. Hoje em dia compreendemos que o quadro total de uma doença infecciosa é na verdade uma equação com dois componentes. Uma doença pode ser causada não apenas pela exposição a um agente infeccioso, mas também pelo contato desse agente com urna pessoa que, nessa ocasião, não foi capaz de se defender imunologicamente do ataque. Deve-se considerar, obviamente, a magnitude do estímulo nocivo ao qual a pessoa foi exposta. Quanto maior a pressão externa, maior a probabilidade de ocorrer uma doença. No caso de uma substância química tóxica, a probabilidade de ocorrência de doença seria determinada por uma comparação entre a quantidade total de substância ingerida e os padrões conhecidos de segurança na exposição a essa substância. É também possível produzir efeitos biológicos tóxicos mediante exposição crônica da pessoa a doses microscópicas de substâncias químicas danosas que não ultrapassam absolutamente os limites de segurança normalmente estabelecidos. Esses efeitos são mediados pelos mesmos princípios energéticos que atuam na homeopatia. Embora este fato levante algumas questões a respeito dos limites de segurança convencionais para exposição a substâncias químicas tóxicas, a discussão desse assunto será deixada para mais adiante neste capítulo. No caso de doenças infecciosas, quanto mais virulento o micro-organismo e maior o tamanho do inóculo, número de indivíduos que penetram no corpo, maior será a probabilidade de ocorrência de doença. Por outro lado, o estado imunológico do indivíduo pesa ainda mais na equação da doença. Por exemplo, indivíduos que apresentam uma grave depressão do sistema imunológico, incluindo pacientes submetidos a doses elevadas de hormônios esteroides, a quimioterapia para o tratamento de câncer e vítimas da AIDS, são suscetíveis a devastadoras infecções provocadas por micro-organismos comuns no ambiente e inofensivos para a maioria das pessoas. No indivíduo cujo sistema imunológico está comprometido, qualquer infecção implica risco de vida. O grau de depressão imunológica varia ao longo de um largo espectro, sendo que os pacientes aidéticos e as pessoas submetidas à quimioterapia para o tratamento do câncer se encontram na parte extrema da curva. A capacidade global de defesa imunológica depende de inúmeros fatores, tanto físicos como energéticos sutis. Para compreendermos realmente a questão da resistência imunológica, precisamos primeiramente ter algum conhecimento a respeito dos elementos estruturais que nos conferem as nossas defesas imunológicas. No nível físico, a resistência individual é um fenômeno celular mediado pelos linfócitos, pelos gânglios linfáticos e pelo sistema reticuloendotelial. Os linfócitos B e T e os histiócitos dos tecidos são soldados que defendem o corpo. Na verdade, eles se assemelham mais a uma patrulha costeira. Eles patrulham ativamente as nossas fronteiras internas para impedir que intrusos perigosos ataquem nossas praias e também policiam suas próprias tropas, procurando impedir que os elementos mais agressivos arrasem a zona de combate e escapem completamente ao controle. O sistema imunológico é uma rede coesa de incansáveis trabalhadores que regulam o ambiente celular do corpo. A rede imunológica monitoriza continuamente a MOS. Traz do ambiente interno do corpo a procura de proteínas e de elementos alienígenas que são identificados como estranhos ao corpo. Essas proteínas anormais podem ser a cobertura externa de vírus, paredes celulares de bactérias e até mesmo membranas externas de células cancerosas. Dessa maneira, o sistema imunológico está patrulhando continuamente as fronteiras celulares do organismo a fim de manter tanto um controle interno de qualidade quanto um sistema de defesa estratégica. Num nível vibracional, a qualidade da função imunológica e a capacidade de o corpo se defender e conservar sua integridade são muito afetadas pelo grau de fluxo energético sutil através do eixo chakra do coração timo. O chakra do coração, por sua vez, é afetado pelo equilíbrio psicoenergético no nível da consciência do indivíduo. O chakra do coração é afetado pela capacidade de um indivíduo sentir amor por si mesmo e pelos outros. Em seu dia a dia,
Nós às vezes dizemos que as pessoas incapazes de expressar amor têm um coração de pedra. Num nível energético sutil, esse termo poderia igualmente referir-se a um chakra do coração fechado ou bloqueado, que poderia efetivamente contribuir para o endurecimento do coração físico. Num nível simbólico, a circulação do sangue está metafisicamente associada à circulação do amor, seja ele voltado para o próprio indivíduo ou dirigido às outras pessoas. O chakra do coração e os órgãos aos quais ele fornece energia sutil são fortemente afetados pela natureza amorosa do indivíduo. A imagem interna da pessoa e o grau de equilíbrio e abertura do seu chakra cardíaco são afetados quando existem autoimagens e automensagens negativas sendo emitidas de forma contínua e inconsciente pelos bancos de memória do biocomputador da pessoa. Como o chakra do coração está ligado energeticamente ao timo e, portanto, ao sistema imunológico, os elementos psicoespirituais do self e do amor do indivíduo por si mesmo estão intimamente ligados à expressão celular e à manutenção da integridade do corpo. Quando existem conflitos emocionais inconscientes que afetam de forma negativa o chakra do coração, como acontece nos estados de depressão e de luto, há um enfraquecimento correspondente do sistema imunológico que aumenta a suscetibilidade do indivíduo a todos os tipos de doença. Quando o sistema imunológico está debilitado por tensões emocionais e a personalidade está dominada por sentimentos de impotência e desesperança, o corpo torna-se mais vulnerável ao ataque de vírus, bactérias e até mesmo de células cancerosas. Em alguns casos, as tensões podem colocar fora de combate determinados tipos de células do sistema imunológico que têm a função de policiar os outros elementos do conjunto. O sistema imunológico pode voltar-se contra o próprio organismo, numa das várias formas de doença autoimunológica. As tensões fisiológicas e psicológicas afetam significativamente a capacidade de o corpo maximizar a eficiência de suas defesas imunológicas. Nos últimos 25 anos, os médicos tradicionais começaram a reconhecer os poderosos efeitos fisiológicos das doenças crônicas, graças principalmente aos estudos de Hans Selye e de outros cientistas pioneiros. Uma das áreas em que a medicina holística e a medicina convencional encontraram alguma convergência de pensamento foi no campo das pesquisas relacionadas com o estresse. Ambas as facções reconheceram que o estresse produzia efeitos negativos importantes sobre a mente e o corpo. Sabe-se atualmente que o estresse produz uma debilitação temporária da função imunológica. Talvez o mais dramático exemplo das atenções voltadas para o estresse e para as relações entre mente e corpo tenha sido o reconhecimento da existência de distúrbios relacionados com o estresse. Os médicos tornaram-se cada vez mais conscientes de que doenças relacionadas com o estresse ocorrem com frequência na grande maioria de seus pacientes. Ainda que muitos médicos convencionais tenham admitido que o estresse contribui para a ocorrência de casos de asma, de úlcera hepática, de colite ulcerativa e de outras doenças, tem havido pouquíssimas tentativas de tratar diretamente os fatores psicológicos que atuam sobre essas doenças. Embora alguns médicos recomendem psicoterapia a seus pacientes com distúrbios relacionados com o estresse, o tratamento físico da doença por meio de métodos farmacológicos tradicionais tem sido privilegiado. O crescente reconhecimento de que o estresse contribui para o agravamento de muitas doenças levou os fabricantes de produtos farmacêuticos a procurarem substâncias ansiolíticas melhores e mais potentes, como é o caso do Valium e de várias drogas afins desenvolvidas nos últimos anos. Embora essas drogas sejam reconhecidamente úteis no tratamento a curto prazo de situações estressantes agudas, devemos estar sempre atentos para a possibilidade de que elas possam apenas mascarar o problema primário, em nada contribuindo para identificar e eliminar as verdadeiras causas da reação de estresse. Os melhores métodos terapêuticos para o tratamento do estresse psicológico incluem o biofeedback, a prática da meditação, as técnicas de formação de imagens mentais e exercícios progressivos de relaxamento. As abordagens alternativas comumente empregadas pelos médicos holísticos conferem ao indivíduo um controle maior sobre si mesmo e sobre as manifestações do estresse no corpo físico. Os tratamentos convencionais, por outro lado, muitas vezes fazem com que o indivíduo se torne dependente de medicamentos ansiolíticos. Embora o modelo mecanicista da medicina tradicional possa nos proporcionar novos tratamentos farmacológicos voltados para a amenização dos nossos sentimentos de ansiedade, de medo e de pânico, resta saber se esse tipo de terapia poderá solucionar realmente o problema do ponto de vista holístico. O médico holístico tem por objetivo integrar e reequilibrar os elementos da mente e do corpo com os elementos do espírito. Embora medicamentos como o Valium facilitem o trabalho dos médicos que precisam tratar rapidamente pacientes estressados, essas drogas pouco contribuem para a consecução das metas mais elevadas do modelo holístico. Durante o século XX, os médicos consideraram o corpo e a mente como entidades distintas, e com base nessa suposição, trataram principalmente do corpo na tentativa de curar as doenças. Gradualmente foram se acumulando evidências de que a mente e o corpo são menos independentes do que antes se pensara.
O impulso necessário para essa reavaliação no pensamento médico foi proporcionado por uma melhor compreensão a respeito dos efeitos negativos do estresse psicológico sobre a mente e o corpo e de suas relações com a origem das doenças. Apesar de os médicos terem revisto seus conceitos a respeito do estresse e das doenças, as abordagens terapêuticas da medicina tradicional tenderam a permanecer concentradas apenas nos componentes físicos das doenças. Em vez de tratarem a pessoa como um todo, os médicos convencionais tendem a dirigir as estratégias terapêuticas para determinados sistemas de órgãos. Houve uma gradual evolução no pensamento médico no sentido de passar a considerar os seres humanos como sistemas complexos dotados de características físicas, mentais, emocionais e até mesmo espirituais. O progressivo deslocamento em direção a uma medicina mais humanista tem sido responsável pelo movimento holístico na área dos cuidados com a saúde. O modelo reducionista da máquina humana, de acordo com o qual o indivíduo é a soma de seus componentes, não foi inteiramente bem-sucedido no que tange a proporcionar soluções terapêuticas para o tratamento de doenças e iam pouco para a compreensão da natureza maior da saúde humana. Na verdade, os seres humanos são mais do que a soma de seus órgãos físicos e de seu sistema nervoso, já que o corpo físico não é um simples sistema fechado. Os seres humanos são entidades cuja soma total é apenas parcialmente representada por aqueles mecanismos fisiológicos integrados conhecidos como corpos físicos. O corpo físico faz contato com complexas estruturas e redes sutis que medeiam o fluxo das energias da consciência e da força vital para dentro dele, desse modo alimentando e conservando a sua existência no plano físico. O ser humano multidimensional é uma manifestação da alma, a qual está em permanente processo de evolução e encarna através dos veículos representados pelo corpo físico e pelos corpos vibracionais superiores. Essa corrente energética de consciência atua através dos mecanismos sinérgicos dos corpos físico e sutis de modo a expressar-se de forma criativa e aprender mais a respeito de sua verdadeira natureza através de seus atos no plano físico. No futuro próximo, os médicos espiritualistas começarão a compreender os seres humanos a partir dessa perspectiva multidimensional e a contribuir para o tratamento das doenças que a humanidade frequentemente tem atraído para si. Para que possam realmente ajudar as pessoas em dificuldade, os médicos precisam compreender que as doenças são parcialmente provocadas por um bloqueio no sistema de energia humano e, especialmente, na estrutura de expressão emocional do indivíduo. Esse bloqueio pode impedir o fluxo de espírito e da consciência superior da pessoa para a vida consciente e desperta. Para que se possa compreender por que as pessoas ficam doentes e como essas doenças devem ser tratadas, é preciso um bom conhecimento a respeito dos complexos sistemas regulatórios do corpo humano e também uma maior percepção acerca dos veículos sutis da consciência que interagem com a forma física. A abordagem holística em relação à saúde e à doença representa um grande avanço no pensamento médico. Zero holismo nos permite inserir nossa compreensão sobre os efeitos das emoções no quadro geral da função humana e nos ajuda a visualizar as conexões sutis invisíveis entre o estresse e as doenças. Ao usar uma abordagem da fisiologia humana que incorpora as inter-relações entre as estruturas que entram na constituição da mente, do corpo e do espírito, as diversas profissões na área da saúde irão gradualmente evoluir em direção ao uso de vários métodos de tratamento energético sutis, os quais poderão contribuir para a cura das doenças e para a promoção da saúde, da felicidade e de um constante crescimento espiritual. Estresse, doença e bem-estar, criando novas definições de saúde e integridade para que possamos compreender melhor algumas das diferenças entre as abordagens terapêuticas da medicina tradicional e da medicina holística, precisamos primeiramente considerar que os objetivos finais dos dois métodos de tratamento são significativamente diferentes. A razão para essa discrepância é a existência de grandes diferenças entre as definições de saúde, disfunção e doença adotadas pelos médicos tradicionais e holísticos. O médico ortodoxo típico tem um conjunto de clientes que o procuram em busca de diversos tipos de assistência médica. A maioria das pessoas vai ao médico em busca de alívio para um sintoma ou conjunto de sintomas que estejam lhe causando dor ou impedindo de alguma forma suas atividades normais cotidianas. As pessoas procuram cuidados médicos por causa de dores, tosses, infecções, fadiga e vários outros problemas que criam uma sensação de mal-estar. Como na medicina ortodoxa o tempo tornou-se um fator extremamente importante, em grande parte devido a restrições de caráter financeiro, os médicos procuram tratar rapidamente os problemas de saúde submetidos à sua atenção e fazer os pacientes retomarem ao estado anterior à manifestação da doença. Nos últimos anos, o ensino médico moderno concentrou-se no que é chamado de abordagem gerencial voltada para a resolução de problemas. De acordo com esse tipo de orientação, os médicos têm de concentrar-se em problemas específicos e identificáveis que os pacientes submetem à sua atenção. O objetivo do tratamento, portanto, é a resolução desses problemas. Se alguma coisa não é discutida com o médico e considerada um problema, ela não entra na lista das questões que precisam ser resolvidas.
Assim, muitos outros aspectos potencialmente importantes da vida do paciente muitas vezes são ignorados. Embora esse modelo específico de tratamento apresente algumas vantagens num sistema de assistência médica no qual o tempo é um fator limitante, esse tipo de abordagem muitas vezes fica aquém do ideal. Além do histórico da doença, o exame físico também pode levar o médico a detectar problemas de que o paciente não tem consciência, tais como hipertensão, aumento do tamanho do fígado e, possivelmente, sinais de anemia. Assim, a abordagem voltada para a solução de problemas não se restringe exclusivamente às queixas dos pacientes, levando também em conta a capacidade de o médico efetuar um diagnóstico correto a partir do exame físico do paciente e do histórico da sua doença. Embora esse sistema de coleta de informações seja um bom ponto de partida para o tratamento do paciente, ele pode ignorar outros aspectos pertinentes de sua vida que não tenham sido considerados problemáticos. A maioria dos médicos tradicionais procura ajudar os pacientes a retornarem a um estado de saúde no qual não existam mais problemas identificáveis. Isto significa que, quando se pergunta a um paciente como está se sentindo ou se tem algum problema, ele responde que está tudo bem. Se nenhuma anormalidade física for detectada pelo exame clínico ou pelos testes de laboratório, o paciente é considerado curado e instruído a retomar para exames anuais. O que se considera como boa saúde, portanto, frequentemente é um estado de neutralidade. Em outras palavras, a boa saúde é definida como um estado de ausência de sintomas. Esta é a meta da medicina tradicional: levar o paciente a um estado de ausência de sintomas ou a um estado no qual não existam problemas identificáveis. De fato, o que é definido como um problema está na verdade no olho do observador, o médico que dá assistência. É somente na consciência do médico que as coisas recebem um peso e são rotuladas como problema. Assim, é no âmbito das perguntas feitas pelo médico durante o interrogatório do paciente e da atenção dada a determinados aspectos da vida do paciente que os problemas são identificados e analisados. Depois do levantamento do histórico do paciente, a identificação de outros problemas depende da perícia do médico durante o exame clínico e da sensibilidade dos testes de laboratório que venham a ser solicitados. Na realidade, saúde e doença existem ao longo de um aspecto constituído por vários graus de disfunção. O ponto médio do espectro é aquele do estado de neutralidade ou ausência de sintomas. O estado neutro é o objetivo final do tratamento para a maioria dos atarefados médicos tradicionais. Quando surge algum sintoma, a mudança no estado de saúde se faz a partir do ponto neutro e no sentido de eventual manifestação de uma doença. Se a doença for grave e não receber nenhum tratamento, o resultado final desse processo poderá ser a morte. No âmbito da medicina tradicional, essas limitadas definições de saúde e doença parecem ter prevalecido. Os médicos ortodoxos consideram que a existência humana transcorre entre os polos opostos da vida e da morte, estando a doença e a incapacidade física em algum ponto entre os dois extremos. Mas será que a saúde seria simplesmente um estado de ausência de sintomas físicos de doença? Certamente deve haver alguma coisa além do estado de neutralidade. Na medicina holística, o objetivo do tratamento não é alcançar um estado de neutralidade, sim, o que foi definido como um estado de saúde ótima ou bem-estar. Diagrama 33: o contínuo saúde, bem-estar. Existe grande diferença entre ausência de sintomas e bem-estar. Nós definiríamos bem-estar como um estado no qual um ser humano opera num nível ótimo de integração entre os elementos do corpo, da mente e do espírito. O indivíduo que goza de bem-estar é aquele que, além de ser feliz, saudável e completo, também vê propósito e significado em sua vida. Na definição de saúde e bem-estar, está implícita uma mudança de consciência que contribui para o aprendizado de novas ideias, ajuda o indivíduo a compreender a si mesmo e, de modo geral, proporciona constante apoio ao crescimento psicológico e espiritual da pessoa. Do ponto de vista do tratamento, a escolha do bem-estar como meta significa que os médicos dão atenção para os problemas de saúde que afetam tanto o corpo como a mente. Entre as questões relacionadas com os efeitos da mente sobre o corpo estão as reações emocionais às doenças físicas e os fatores psicológicos que possam contribuir para a expressão ou agravamento de doenças. O médico holístico não é apenas um curandeiro, um psicoterapeuta, mas também um professor. Os pacientes são instruídos a respeito de alguns dos labirintos do relacionamento mente-corpo e lhes é ensinado de que modo acontecimentos aparentemente independentes, tais como emoções e sintomas físicos, podem estar inteiramente relacionados. É fato bem conhecido, até mesmo pelos médicos tradicionais, que a mente e o corpo exercem uma grande influência um sobre o outro. As coisas que afetam negativamente o corpo também produzem perturbações emocionais. Assim, a doença física produz estresse emocional. Inversamente, perturbações emocionais primárias contribuem para o surgimento de sintomas orgânicos,
tal como acontece na somatização da depressão ou na expressão de distúrbios relacionados com o estresse. Os médicos holísticos tendem a estar mais atentos aos aspectos emocionais das disfunções somáticas do que seus colegas adeptos da medicina tradicional. O médico holístico interroga seus pacientes a respeito de sua saúde e bem-estar emocional em relação a diversos tipos de tensões que talvez os estejam afetando em casa, no trabalho ou em seus relacionamentos. Lamentavelmente, essas importantes questões frequentemente não são abordadas pelos médicos tradicionais.